E aí galera, eu sou o Daniel e esse aqui é o Dani Ideias. Nos vídeos anteriores sobre economia, eu falei um pouquinho sobre a origem do termo economia e um pouquinho sobre sistemas econômicos. Eu vou deixar nos cartões aqui, em um desses lados, para você dar uma olhada caso você queira ver e ainda não tenha visto. Agora eu vou me propor a falar um pouco das formas de economia que existiram durante a história da humanidade. Quando a gente fala de economia, inicialmente a gente pensa em toda a nossa sociedade de hoje, que é toda complexa, baseada principalmente na vida nas cidades, com a sua relação no campo e tudo mais, só que principalmente baseada nas cidades, com o homem já desenvolvido nessa sistemática complexa de relação que é hoje. O lance é que nem sempre foi assim, e a definição de economia não vale só para agora, ela vale para anteriormente também. E o que nos faz pensar então qual foi a primeira forma de economia que existiu na humanidade? E aí para isso a gente tem que voltar lá para a pré-história. A pré-história, comumente, ela é considerada aquilo que aconteceu antes da invenção da escrita. Existe todo um debate, porque isso acaba gerando uma ideia de que os povos que não tinham escritas não tinham história, que é uma coisa que, ao meu ver hoje, e ao ver de várias pessoas, é um tanto quanto ultrapassado, mas a ideia não é discutir isso. Vamos focar aqui compreendendo, então, a pré-história como esse momento dos povos sem escritas. Se você voltar na pré-história, dar uma estudadinha lá, mete um Google aí, Wikipédia, você vai ver que a pré-história ela é dividida em algumas partes. Nós temos o mais antigo período da pré-história e também o mais extenso, que é o Paleolítico. Depois nós temos o Neolítico e depois o Mesolítico. O que nós vamos falar aqui é do Paleolítico. No Paleolítico era onde o homem estava mais bichão. Bichão tipo animal mesmo. Era aquela pegada de morar em caverna e extrair os recursos que dava, e quando não dava você já pegava e saía fora. Era nômade, vivia em caverna e era totalmente rústica a sua forma de viver. E aí a gente viu num vídeo passado que economia é basicamente a forma como o homem se relaciona com a natureza para extrair dela aquilo que ele necessita para sobreviver. A pergunta que fica é, nesse período do homem das cavernas e tudo mais, como que o homem lidava com a natureza para que ele conseguisse sobreviver? Dentre outras atividades, a caça era a principal atividade econômica desse período. E é muito louco você prestar atenção nisso, porque você vai ver que o homem, ao longo da sua evolução, seja lá o que isso signifique, ele foi aprimorando as suas técnicas e ele foi fazendo coisas cada vez mais interessantes, mais diferentes, inovando sempre para conseguir sobreviver. Por exemplo, no Paleolítico Inferior, que é o momento assim mais antigão mesmo, ali de 700 mil a 150 mil anos antes de Cristo, o homem não tinha ainda recursos para caçar animais muito grandes, não tinha desenvolvido utensílio suficiente para fazer aquela caça de animais com lança e tudo mais. Então qual que era a estratégia? Armadilhas. Cavava um fosso ali perto da onde sabia que grandes animais iam tomar água ou iam se banhar, cavava esse fosso e aí fazia todo um esqueminha assim, para parecer que não existia aquele fosso. Se o animal estava passando por ali, livre, leve e solto, de repente, caía no fosso. A hora que ele caía no fosso, encurralado, a família nômade ia lá e dá-lhe pedrada, até matar o animal e assim conquistar o seu alimento. O principal animal caçado durante esse período era o mamute. E é muito interessante porque o mamute ele conseguia dar conta da sobrevivência de 10 a 12 pessoas. Então era uma puta de uma refeição pra galera. Já no Paleolítico Médio, que é ali dos 150 mil anos antes de Cristo até uns 40 mil anos antes de Cristo, a pegada já se sofisticou um pouquinho. Os utensílios melhoraram e o homem também diversificou um pouco tanto a sua alimentação quanto o uso que ele fazia da caça. Então ele não estava mais caçando só para pegar a carne dos animais. Ele utilizava agora também os ossos e a pele para utilizar como vestimenta e como arma. Além disso, ele também passou a consumir plantas e frutas, dando uma diversificada aí na sua alimentação, não ficando dependente somente da caça, mas era a principal atividade ainda. O terceiro período dentro ainda do Paleolítico seria o Paleolítico Superior. Ele vai aí de 40 mil anos antes de Cristo até 10 mil anos antes de Cristo. Esse é um período que ficou marcado por conta da glaciação. Se você já entrou em contato com a ideia e as hipóteses de como o homem saiu da África e chegou até a América,
você deve ter entrado em contato com o momento da glaciação, em que congela o Estreito de Bering, e que uma das hipóteses é que eles tenham atravessado por lá e tudo mais. Esse foi um momento muito complicado, imagina, um homem extremamente rústico, nômade ainda, e de repente fica extremamente frio. As plantas que você tinha para se alimentar, você já não tem mais. Então você começa a depender de outras possibilidades para conseguir sobreviver. Nesse período, uma das principais caças foi a rena, porque a rena aguenta o tranco do inverno. É muito louco porque a rena ela passou a ser utilizada não só para alimentação, claro que ela era a principal atividade, né? Você precisa comer. Mas eles passaram a utilizar o que sobrava da rena para fazer de tudo, desde se vestir até fazer instrumento como lança, como furadeira. Claro que não é aquela furadeira que você tem hoje elétrica. Usava para fazer agulha, para fazer fio, para fazer corda. E era tão vasta a utilidade da rena que a galera tinha que se dividir para cada um ficar com um pedaço do que ia fazer com a rena. Pro Hilário Franco, que é um historiador econômico que eu tô utilizando para fazer esse vídeo, aí ele já consegue enxergar uma certa divisão do trabalho, que é um conceito que vai surgir muito depois, mas para ele dá para se aplicar de uma certa maneira nesse período. Ao final do período superior do Paleolítico, tem um subperíodo ali que é considerado o período Magalense. Seria ali de 15.000 a.C. até 10.000 a.C. É um subperíodo ali, espacinho. E nesse momento, a pesca começou a se tornar muito importante. E junto com a pesca, instrumentos para se pescar. Então aí vem, por exemplo, os arpões, o anzol, e tem teorias que defendem que até mesmo as redes começaram a surgir. Porém, um instrumento foi revolucionário nesse período, que é um instrumento que ele é utilizado até hoje, ele é um instrumento muito importante para a sobrevivência do homem, e é a classe que eu mais gosto de jogar quando eu tô jogando RPG. O arco dos arqueiros. Com certeza um dos instrumentos mais revolucionários para a caça humana, dando a possibilidade de você caçar a longas distâncias, animais extremamente grandes, que você, de longe ali ó, no topo da sua segurança, mandava ver, acertava o bicho, esperava o bicho morrer, ia lá e fazia a festa. É muito interessante fazer esse tipo de análise porque você consegue perceber como o ser humano foi se especializando ao longo dos anos enquanto ele ia interagindo com a natureza. Até o ponto que a gente chegou hoje com coisas absurdas. A gente tem um desenvolvimento técnico, tecnológico muito, mas muito avançado. A gente tem a possibilidade de ter na palma da nossa mão uma das descobertas mais importantes para a humanidade: o fogo. Hoje a gente tem o fogo na nossa mão, mas o fogo sempre foi uma coisa extremamente complicada para o ser humano e ao mesmo tempo muito importante. E a gente ter o domínio sobre isso num negocinho desse tamanho aqui, ó, é sensacional. E isso só foi possível por conta da nossa comunicação, por causa que a gente passou os nossos conhecimentos adiante. E eu sei que pode até estar saindo um pouco do foco da série, mas acho que é importante a gente frisar isso, que a comunicação é o que faz com que a gente progrida cada vez mais. Eu acredito que quanto mais gente se comunicando, melhor fica a nossa relação entre os humanos e também com a natureza. Galera, se você gostou do vídeo, você deixa aquele like para me ajudar. Se você quer acompanhar o meu trabalho, você se inscreve aqui no canal. É muito legal ver que o canal tem crescido, mesmo que de maneira tímida, mas ele vem crescendo e isso é muito gratificante. Se você quer compartilhar alguma ideia, se você tem alguma crítica, viu algum erro que eu falei aqui, você quiser me corrigir, se você quiser dar sugestões de vídeo, use os comentários à vontade. Vamos se comunicar aí em prol do melhoramento da convivência. Muito obrigado, um beijo no coração e um aperto de mão sincero. Valeu!